Outro dia, prossegue o pastor Sérgio, um colega também ouviu isso de um professor na faculdade de engenharia ambiental, não foi no NASP, não foi numa faculdade de teologia, não, faculdade de engenharia ambiental, onde estuda, sugerindo inclusive o dia, o domingo. Coincidência ou não, pastor Sérgio diz, né? Li notícias sobre a dimensão ecológica do domingo. Calma lá, se além de interesses políticos passarmos a defender interesses religiosos, logo estaremos de volta à Idade Média. E você já deve ter lido isso no Grande Conflito, né? A Idade Média vai voltar. A imagem da besta, que significa o ressurgimento de leis restritivas, isso voltará a acontecer. E a Veja nos deu esse recado, usando ali as palavras do pastor Sérgio. Curiosamente, na mesma edição, existe ali uma frase de Al Gore também. Ele disse: enfrentamos uma verdadeira emergência planetária. Olha, sempre termos grandiosos, né? Sempre é um problema mundial, tem que ser resolvido logo. É um desafio moral e espiritual para toda a humanidade. Olha o que ele disse. Não é só um desafio político, moral. Ele usa a palavra espiritual. Vá juntando os fatos aí. O domingo, né, como proposta para salvar a Terra, acabou chamando a atenção, logicamente, da Igreja Católica, que é a maior proponente desse dia como um dia pretensamente sagrado. Tanto é que o bispo Bernd Uhl, da Alemanha, disse o seguinte, nesse mesmo contexto, nessa mesma época: as mudanças climáticas são um dos sinais de uma era na qual a Igreja Católica é afetada como uma organização global. Problema global, nós somos uma entidade global. Interessante. A Igreja Católica precisa adotar uma posição sobre essa questão atual e urgente. E a Igreja Católica adotou uma posição. O Papa, de lá para cá, vem dando grande ênfase à questão da preservação do meio ambiente. Nesta matéria aqui, publicada no BBC, o Papa pede que países ricos reduzam o consumo de energia. Agora, essa virou também a mensagem dele. Combater o aquecimento global, preservar a Terra. Papa reza a última missa na Áustria e critica domingo ocidental. Qual é a ideia? O Papa diz o seguinte: não basta apenas dizer que temos o domingo como dia santo, nós temos que observá-lo como dia santo. Porque as pessoas no Ocidente, no domingo, usam seus automóveis, lavam a casa, consomem recursos não renováveis e poluem a terra de igual maneira. Então, a resposta nossa como católicos, diz o Papa, é oferecer-lhes um dia especial de descanso para que a terra seja restaurada. Olha como a coisa vai fechando, não é? Líder da ONU pressiona Bush a agir contra mudanças climáticas. Interessante, eu ficava pensando, mas como é que a profecia, pelo menos se esse panorama estiver correto, poderá se cumprir com o George Bush? Não dá, ele não está nem aí para a natureza, né? Tanto que não assinou o protocolo de Kyoto, e não é para menos, porque ele foi eleito pelos petroleiros do Texas, e o compromisso dele era com produção de petróleo e consumo de petróleo. Então não estava preocupado com o meio ambiente. Ele não dava certo, mas ele já é carta fora do baralho. E já vai tarde, né? Então, mas mesmo antes de ele ficar para trás na história, a ONU já vinha pressionando os Estados Unidos para, olha o grifo aqui, adotar um papel de liderança nessa questão do combate ao aquecimento global. Bem, o Papa também deu seu recado ao Bush. Dia 29 de fevereiro de 2008, quase um ano atrás, esse site aqui, o Zenit, é um site oficial católico. Papa aos Estados Unidos. Comunidade internacional tem uma lei comum. Que lei será essa? Êxodo 20? Certamente que não. E aí diz o seguinte, que Estados Unidos, o Papa Bento XVI convidou os Estados Unidos, alentou, estimulou os Estados Unidos a viverem o papel decisivo que desempenham no cenário internacional e que eles ajudem o mundo a reconhecer as leis e as verdades universais. Que verdades serão essas, né? Que dia será esse dessa lei universal que já é consenso quase global? Então vejam, o diálogo, né? A ONU pressiona Bush e o Papa alenta os Estados Unidos a serem líderes, não é? Tem mais. Nesse site aqui, o Life Site News, está ali a notícia da posse da nova embaixadora americana no Vaticano, a senhora Mary Ann Glendon. E na posse dela, olha só o que ela disse: os Estados Unidos estão ansiosos para trabalhar em parceria com a Santa Sé para melhorar a vida de todas as pessoas do mundo. E se eu não quiser que a minha vida seja melhorada? É claro que eu quero em vários sentidos, né? Mas não nesses termos aí.
Então vejam, eles querem, Estados Unidos e Vaticano, trabalhar em comum acordo para ajudar todo mundo a se salvar, a ter a vida melhor. E a matéria ainda diz o seguinte lá no site: a nova embaixadora insistiu em que as relações entre a Santa Sé e os Estados Unidos são fundamentais na busca da liberdade, será? Da justiça, que justiça? Da paz, quando disserem paz, paz, virá sobre repentina destruição, e da dignidade humana em todo o mundo. Bem, conhece essa senhora? Ellen White, há 100 anos, quando não fazia nenhum sentido falar em união entre catolicismo e protestantismo, muito menos aquecimento global, jamais passaria pela cabeça deles. Ela escreveu no Grande Conflito o seguinte: quando o protestantismo estender os braços através do abismo, esse abismo existia no tempo dela, hoje não há mais abismo algum. Quando isso acontecer, a fim de dar uma das mãos ao poder romano, então Estados Unidos e Santa Sé, Vaticano, e a outra ao espiritualismo ou espiritismo, Mãe Natureza, Gaia, ocultismo. Quando por influência dessa tríplice aliança, protestantismo apostatado, catolicismo e ocultismo, espiritismo, espiritualismo, a aliança, com essa aliança, a América do Norte for induzida a repudiar todos os princípios de sua Constituição, que fizeram dela um governo protestante e republicano, e adotar medidas para a propagação dos erros e falsidades do papado, entre os quais o domingo e a imortalidade da alma, podemos saber que é chegado o tempo das operações maravilhosas de Satanás e que o fim está próximo. Eu pergunto, será que falta muito? Se esse cenário realmente faz sentido e as coisas parecem que apontam nessa direção, é provável que estejamos vivendo realmente os últimos dias deste planeta. Nós não sabemos quanto tempo nos resta, mas o fato é que nós estamos vivendo em tempos realmente solenes, urgentes, e precisamos estar atentos a isso. Eventos Finais, página 131. É um livro muito bom para nossos dias. Estados Unidos, no site Terra, publicou também essa notícia. Categorias se unem contra aquecimento global. Que categorias? Olha que curioso. Cientistas americanos, entre eles um prêmio Nobel, se uniram nesta quarta-feira a quem? A dirigentes do movimento evangélico, em uma declaração conjunta pedindo uma ação urgente contra o aquecimento global. Notem, cientistas, muitos deles ateus, se é para salvar o planeta, se unem até a crentes evangélicos. Ecumenismo é muito mais amplo do que o próprio ecumenismo. É um cimento muito forte, uma cola muito poderosa, que está unindo os diversos setores da sociedade em favor de uma causa que aparentemente é nobre, salvar o mundo, o planeta, o futuro. Mas o que está por trás aqui nos deixa apreensivos. Olha aqui, Folha de São Paulo. Berlim deve ter dia sem automóvel em junho. 65% dos alemães, um país muito secularizado, mas que se une também a essa causa. Por quê? Salvar o mundo. 65% dos alemães são favoráveis à restrição ao uso de automóveis aos domingos para combater a poluição e as mudanças climáticas. Então, se é para salvar o mundo, vamos deixar o carro na garagem, vamos ter um dia com a família, um dia mais tranquilo. É exatamente a proposta do Vaticano, o dia da família, o dia de paz. E aí nós vemos então um cenário que já se afigura à nossa frente, com a eleição histórica de Barack Obama para presidente dos Estados Unidos. E não era de se esperar algo diferente. Segundo o próprio presidente eleito, a mudança climática, o aquecimento global, será uma das prioridades do seu governo. Não era de se esperar algo diferente, Eu ficava pensando, bom, se o Bush não vai cumprir a profecia nesse sentido, terá que vir alguém que poderá cumprir. E eu creio que o homem seja este, Barack Obama. Por quê? Aliás, olha que guinada, Bush tira um Hussein do governo do Iraque e agora um Hussein assume a presidência norte-americana, Barack Hussein Obama. Como a história dá voltas, e rápidas, Mas, após a economia, meio ambiente desafiará Obama. E sabe mais? Ele andou namorando aí o Al Gore, sondando, talvez até para colocá-lo numa pasta para combater o aquecimento global. Que coisa, não? O próprio Al Gore. Se não for ele, também será uma outra pessoa que se alinha a essas ideias, Curiosamente, o Obama é visto também como uma pessoa que poderá restaurar a nação norte-americana como líder mundial.